A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia na disciplina Hermenêutica Básica. E este é o sexto AVA da aula dupla 6, que é a aula 11 e 12, a terceira parte da aula 12, ou seja, estamos a terminar a aula dupla. Estamos em hermenêutica usando o livro texto, né? Já falamos acerca desses outros assuntos, mas nós estamos agora dentro do capítulo 7, que é o hebraísmo. E já falamos da hermenêutica bíblica, a material, a contextual, mas a nossa abordagem agora é o hebraísmo, que é o capítulo 7, que é da página 209 a 259. Nós temos falado sobre as características de pensamento e linguagem dos agiógrafos, que são os escritores da Bíblia. As principais características, que são elas: o hebraísmo, os símbolos e tipos, o antropomorfismo, o antropopatismo, os nomes e números. Nós já falamos as 5 anteriores e agora, nesta aba especificamente, nós vamos falar de números. E como é muita coisa a se falar, eu vou ser um pouco mais rápido, porque é muito assunto a se falar sobre essa característica. E dentro desse aspecto, nós temos que considerar também materiais que eu vou buscar de fora. Então não será só baseado no livro texto. Então vamos lá. Os números adquiriram uma atenção especial pelos hermeneutas por causa da proposta científica do código da Bíblia. Então isso foi uma coisa que foi chamada a atenção. E se você não assistiu uma ava anterior da aula dupla 5, que é um documentário do nascimento moderno da discussão do Código da Bíblia, eu recomendo você assistir. Quando nós dizemos moderno, pois houve sempre uma busca do Código da Bíblia, até mesmo do tal Código de Deus, né, que seria uma forma como Deus se comunica. Nós não podemos simplesmente, como alguns conservadores, considerar tudo que se relaciona à busca de um código bíblico ou à simbologia bíblica como misticismo. Inclusive, especificamente, o caso deste que são os números, né, que são símbolos também. Há um ambiente alegórico, contanto temos que realmente estar atentos para não mistificar a revelação de Deus e principalmente a animizar ou transformar em algo animista. É fato que a hermenêutica clássica reconhece que Deus utiliza de números ou valores numéricos para revelar algo. Isso é um fato da hermenêutica. Vamos então debruçar no básico e deixar para você a pesquisa que seria algo mais amplo e misterioso. Mesmo do básico, nós vamos só dar uma atenção rápida, porque já tem no seu livro. Eu vou inclusive dar algumas outras bibliografias que você pode buscar para uma análise daquilo que é a numerologia bíblica. Mas os números, tal como as características semíticas anteriores, estão arroladas no processo de desenvolvimento e transmissão do texto sagrado. Constitui-se uma forma típica, idiomática e simbólica de transmitir a verdade por meio escrito. Ou seja, então é a realidade do hebraísmo bíblico a consideração que um valor numérico, ou mesmo um número, para os escritores bíblicos, tinham significados. Nós não podemos desconsiderar isso e simplesmente jogar isso para o misticismo. Também é uma realidade hermenêutica que os estudiosos da Bíblia, inclusive alguns que eram autores da Bíblia, consideravam dentro da hermenêutica rabínica ou hebraica significados. Os números têm um significado tanto quantitativo ou literal como simbólico. Para alguns, os próprios números têm um significado simbológico através também das letras gregas e hebraicas que tinham um significado numérico. Veja aí o caso. As letras hebraicas tinham cada uma delas, elas simbolizavam um número. Então elas simbolizavam um aspecto da língua consonantal ou até vogal, mas também quantitativo. Então o Aleph era o 1, assim como o Tav era o 400. E a união dessas letras davam então os números compostos, né?
Então, por exemplo, Kaf mais o Aleph era o 21. E assim por diante. Da mesma maneira que acontece na língua hebraica com a utilização de letras para a representação de números, também aconteceu na língua grega. E não só na língua grega, também na língua latina. Então veja aí outro exemplo que está aí, se você quiser depois parar e ver, mas, por exemplo, o alfa é o 1. Quando nós vamos lá mais para frente, né, nós vamos ir vendo, por exemplo, o zeta como 7. E assim por diante. Bom, eu não vou entrar nesse aspecto. Se você quiser, você pode parar, também pode buscar na internet esse aspecto. Mas o fato é que existia, se você olhar para a Bíblia, tanto no grego como no hebraico, você vai ver números ali. Se você parasse de ver letras, você veria números. Será que isso tem um significado? Pode ter e pode não ter. Ainda há um grupo que considera o significado de codificação de informação, assim como a criação se organiza de forma matemática, a revelação de Deus também seria organizada dessa forma. Aqui nós entramos num campo extenso de contagem de números, de palavras, de pessoas ou seres, de objetos, de livros, de parágrafos, de frases, de quantidades, inclusive os próprios significados dos nomes, enfim, uma matemática bíblica infinita, assim como a criação. Mas será que isso de fato é a proposta divina de revelação? Para os rabinos era, a maioria, mas para os hermeneutas católicos também era. A maioria deles acreditava nessa proposta. Os reformados já voltaram atrás com isso, apesar de que muitos acreditavam também. Depois, os ortodoxos conservadores rejeitaram completamente isso. Nós, os pentecostais, começamos a buscar de volta essa proposta. Então, é um campo muito grande de discussão na hermenêutica, né? E pode-se considerar exagero ou pode-se considerar que é algo que pode ser considerado. Os números, mas como eu disse, não vamos nos aprofundar nesta análise. E, inclusive, quero chamar a atenção o cuidado com os livros escritos da Cabala, né? Cuidado, inclusive, na própria internet. E às vezes se confunde os dois, né? Os dois aspectos se confundem. Apesar de que às vezes se fala verdades no sentido assim, que são os mesmos assuntos que nós, evangélicos, utilizamos. Então, quase que uma coisa bate com a outra. Agora, a numerologia cabalística é usada há muito tempo, sendo considerada um meio milenar de adivinhação e controle de quem a busca. Inclusive, se você vê a ideia do Código da Bíblia no documentário que nós deixamos para vocês, numa dessas avas, especificamente da aula dupla 5, você vai ver que ali a proposta daquele escritor do Código da Bíblia é cabalístico, né? Então ele busca ali a adivinhação do que vai acontecer, né? Mas ele chamou atenção para isso e isso chamou a atenção da ciência. E aí muitos começaram a buscar isso. Mas isso já é um assunto que é falado há muitos e muitos anos, né? Até mesmo alguns dizem que está dentro do ambiente daqueles grupos fechados, como a maçonaria, por exemplo, né? Com ideias até de que isso faria parte da sabedoria de Salomão, e do Egito e da Babilônia, né? Então são assuntos que tem que ser tratado com muito cuidado, né? A numerologia cabalística é usada por adivinhos e feiticeiras no tempo bíblico e por bruxas na Idade Média e agora por esotéricos e satanistas. Então a gente tem que olhar com muito cuidado isso, né? Inclusive a numerologia esotérica, né, que foi construída mais especificamente nos nossos dias, faz parte das ciências ocultas e a adivinhação, que é proibido por Deus nas escrituras sagradas. Agora, a numerologia bíblica não tem nada a ver com a numerologia esotérica ou a numerologia cabalística, que é a cabala, que é usada para adivinhação e altamente maligna. Mas é claro que uma coisa pode ter interação com a outra porque eles buscaram do mesma fonte, teoricamente, da Bíblia. Quer dizer, a esotérica não, a esotérica já vai mais para fora da Bíblia, né?
A Cabala, sim, busca só na Bíblia. Mas vamos então para uma numerologia bíblica clássica, muito aceita no meio pentecostal, mas não tão aceita no meio ortodoxo. A numerologia bíblica, primordialmente, é o campo que estuda os números que são apresentados de forma constante na Bíblia. Além disso, busca compreendê-los e expor significados simbológicos desses números para a história sagrada. Não há ainda comprovação específica de que os números apresentem significados reais dentro das passagens bíblicas. Essa questão ainda é muito debatida para os estudiosos da área. Aliás, há muito mistério em torno da Bíblia. Apesar de não existirem pontuações claras do simbolismo por trás dos números repetidos na Bíblia, a numerologia, que é bíblica, demonstra que existe sim a importância de entender a repetição de determinados números ao longo do texto sagrado. Um especialista em numerologia bíblica é o teólogo americano Dr. Peter Ruckman, que ele é um batista bíblico, então histórico até, autor de 10 livros sobre a Bíblia King James e autor do livro Bible Numerics. Ele disse o seguinte: todos os números citados na Bíblia têm significado profundamente espiritual. Eu vou dar aí uma proposta de números, eu não vou citar tudo, mas depois você pode parar e ver. Isso está em vários lugares, né? O número 1, unidade de Deus, o 2, o testemunho, o 3, a trindade, a confirmação, o 4, a criação e a tribulação, o 5, o ministério, o trabalho e a graça, o 6, o homem e a imperfeição, o 7, a perfeição e a conclusão, ou seja, o término, o 8, os novos começos e o próximo dia, o 9, o Espírito Santo e a plenitude de bênçãos, o 10, a soma da totalidade, que é 5 vezes 2, os 10 mandamentos, por exemplo, o 12, a totalidade e o discipulado. E aí nós vimos outros números, como o 40, que seria aprovação ou julgamento, e temos o 400, o 70, que é 7 vezes 10, o 144 mil, que é 12 vezes 12 mil, e tem o 666, muito conhecido, né, que é o 6 três vezes, que para muitos é o homem, porque o número 6 seria do homem, e o 3 é o número de Deus, da trindade, então seria o homem tentando ser Deus, aí seria então o anticristo, né, a proposta do número do anticristo, que pode, é claro, ter outros significados também. Nós temos muitos sites e livros que podem mostrar os significados dos números da Bíblia, mas há muitas controvérsias. O importante é que quem se propõe tem que se basear na Bíblia. Uma sugestão é esse site que está aí, você pode anotar, parar, anotar, né? E eu tenho outras propostas boas de livros, que é Os Números da Bíblia do Dr. Christian Shen. Ele se baseia no livro de Gênesis, né? Os números a partir do livro de Gênesis, que para ele toda a Bíblia é baseada no Pentateuco, na Torá. Eu acho o melhor livro do assunto, né? E também tem os nomes e números bíblicos de Dan Duque, né? Então está aí, você está vendo aí, pode depois parar e ver, procurar na internet, você consegue. Inclusive, na biblioteca da Logos deve ter ainda os números da Bíblia. Então nós terminamos assim essa aula e terminamos essa aula dupla. Falamos aí das principais características, terminando agora com números. E não gostaríamos de terminar sem relembrar a vocês as 6 regras básicas de hermenêutica, que nós cremos você já deve conhecê-las. E, claro, você está lendo o livro-texto e está também vendo o fascículo de regras, né, que é do Dr. Lund, e, se você tiver ainda também, o fascículo de apresentações, né, que também pode ter sido oferecido a você. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma aula dupla dentro do livro Texto, na disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia. Nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia. Em nome de Jesus, eu espero que você cada dia mais cresça no conhecimento da Palavra de Deus e isso seja uma bênção para o seu ministério e para a sua vida pessoal.